Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre quem? Monteiro Lobato. Hoje nós vamos falar, sobre a biografia e bibliografia de Monteiro Lobato, tá? Nós vamos falar a respeito, de suas obras, de sua vida, um pouco a respeito da sua vida. E nós vamos dar sequência à nossa quarta aula do curso, de extensão online Ensino Fundamental, tá? Vamos dar sequência aqui. Primeiro, antes da gente passar para a segunda página, nós vamos ler aqui, tá? Só arrumar a câmera aqui. Pronto. Nós vamos ler aqui duas frases bem importantes e bem conhecidas, tá? De Monteiro Lobato. Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Outra frase também bem conhecida é: um país se faz com homens e livros. É o que ele sempre dizia. Ele defendia muito isso, tá? Que o país ele era feito através de livros e homens. Vamos dar sequência aqui. É um autor, um escritor muito importante. A gente vai falar logo. Então, falando sobre a vida de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro pré-modernista, considerado um dos maiores autores de histórias infantis. Sua obra mais conhecida é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Vocês estão ouvindo aqui a música ao fundo, da abertura do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Gilberto Gil. Composta aí, o Sítio do Pica-Pau Amarelo é composto por 23 volumes. E o Monteiro Lobato, muitas pessoas sabem, mas eu quis trazer para vocês, Ele nasceu em Taubaté, em São Paulo, no dia 18 de abril de 1882, tá? Por isso que o dia do livro, ou dia de Lobato, é comemorado todo dia 18 de abril, tá? É uma homenagem a Monteiro Lobato, porque ele trouxe a revolução aí da literatura infantil. Ele abriu, ele trouxe, na verdade, a literatura infantil para o Brasil. O que antes era apenas, nós tínhamos apenas obras que eram recontadas, obras, de outros países, Portugal, eram apenas obras adaptadas. Através de Lobato a gente conseguiu, o Lobato trouxe para o Brasil, ele fez a literatura infantil no Brasil. Então ele não adaptou, ele realmente criou a literatura infantil no Brasil, fazendo com que o Brasil tomasse aí, gente, um novo rumo, Ele fez com que o Brasil tivesse sua própria personalidade literária infantil, tá? Através de suas obras. Então vamos continuar aqui. Desde menino, ele já mostrava ali seu temperamento irrequieto, e com 13 anos ele foi estudar, em São Paulo. O seu nome, registrado José Renato Monteiro Lobato. Ele resolve então, depois que seu pai falece, ele resolve mudar o seu nome para que ele pudesse ali utilizar a bengala do seu pai. Na bengala tinha as iniciais, do nome do seu pai, então ele resolveu mudar de nome. Ele muda, gente, o seu nome, porque ele queria realmente utilizar, como eu falei com vocês, a bengala do seu pai. Então, para utilizar as iniciais, para que ficasse parecido, ele mudando, ele passou a se chamar José Bento. Então, como eu estava falando com vocês, ele trouxe ali uma identidade literária para o Brasil, Por isso que é tão importante Monteiro Lobato. Ele é homenageado, todo dia 18 de abril, tá? É considerado, fazendo a gente estar sempre lembrando da memória de Monteiro Lobato. Então, seguindo aqui, ele foi influenciado pela sua mãe,
né? Ele foi alfabetizado pela sua mãe e por um professor particular, né? Logo aí ele despertou, né, o desejo pela literatura infantil. Ele leu todos os livros da biblioteca do seu avô, Visconde de Tremembé, tá? Então, é por isso tão importante o incentivo à literatura desde cedo, tá, gente? Então, vamos seguir aqui. A literatura, se for influenciada desde cedo, gente, provavelmente teremos escritores, autores como o Monteiro Lobato, que foi incrível, na verdade, né? E claro que não é igual a ele, né? Ele é único, né? Mas nós podemos formar grandes cidadãos, né? Cidadãos. Então, é importante a gente trazer a literatura desde cedo para que a criança se desenvolva, consiga ter pensamentos bons, né? Consiga ter uma experiência, né, de leitura, para que quando ela crescer ela consiga se desenvolver bem na sua vida profissional, amorosa, em todas as áreas. Vamos seguir aqui. Então, antes disso, só um momentinho, gente, rapidinho. Tá, a gente vai falar primeiro, né, depois de falar um pouquinho quem é Monteiro Lobato, nós vamos falar a respeito do trabalho, né, dos trabalhos que ele realizou. Ele formou em Direito pela Faculdade de São Paulo e depois foi nomeado promotor público, né, ele prestou concurso público e foi nomeado como promotor público. Então, na cidade de Areias, né, em 1907. E, além disso, né, ele também era editor, escritor brasileiro, né, que escrevia para vários jornais e revistas, e também jornalista. Autor de diversos títulos, escreveu contos, artigos, crônicas e livros, destacando-se principalmente na literatura infantil, né? Ele tem ali em torno de 38 obras, né, infantil, e 29 obras para o público adulto. Além disso, né, ele é incomparável, tá? Um artista incomparável. Ele contava suas histórias para as crianças com maior alegria, tá? E, além disso, ele fazia caricaturas, pinturas, empresário. Então, enfim, ele tinha diversos cargos, tá? Muito importante na literatura. Ele permaneceu em Areias até 1911. Depois que morreu seu avô Visconde de Tremembé, ele mudou-se para a fazenda, né? O seu avô deixou a sua fazenda como herança e ele acaba mudando para essa fazenda com a sua esposa e seus 4 filhos. Por que essa imagem? Porque essa imagem tem tudo a ver com Monteiro Lobato. Ele gostava muito da natureza, defendia muito causas sociais, né? Defendia o avanço, né, da visão, né, do país, com tecnologias, com coisas novas, com pensamentos mais amplos, né, aonde todos tivessem direito de liberdade de expressão, né? Então, ele lutava muito por causas sociais, tá? Na política também. Então, gente, tem tudo a ver essa imagem porque ela está relacionada com a natureza e ele gostava muito da natureza, tá? Vamos lá. E em 1917 ele vende a fazenda, né? E muda-se para Caçapava. Nessa época, ele dedica-se definitivamente àquilo que ele mais amava, que era a literatura, tá? E funda a revista Paraíba, fechada em seguida. Depois ele muda, né? Muda-se para São Paulo e o Lobato compra a Revista do Brasil e torna-se editor, né? Ele também era editor. Publica, então, né, em 1918, seu primeiro livro Urupês, né? O livro ali a gente encontra a história do Jeca Tatu, tá? Que esgota em sucessivas tiragens, né? Foi sucesso total, tá, gente? E transforma a revista em centro de cultura e a editora em uma rede de distribuição com mais de 1.000 representantes.
Então, ele foi bem forte na literatura. Ele na verdade, assim, gente, ele é considerado o pai da literatura infantil porque ele trouxe, né, a primeira editora. Foi ele que criou aqui no Brasil, foi ele que abriu a primeira editora aqui no Brasil. E trouxe esse acesso facilitado, né? Só explicando aqui por quê. Porque antes não tinha, né, literatura, não tinha uma editora aqui no Brasil, então os autores, escritores deviam buscar livros, né, de Portugal, de outros países para estar adaptando a literatura aqui no Brasil. Então nós não tínhamos uma obra, assim, obras realmente que fossem do nosso país, né, que fosse, então ele trouxe toda a originalidade, trouxe toda a essência do Brasil, o folclore brasileiro, né, ele trouxe ali tudo que estava relacionado com o Brasil, os seus pensamentos também, trouxe uma revolução literária para que o Brasil tivesse a sua própria literatura, tá? Principalmente na infantil. Então ele não fazia, ele claro, fez suas adaptações a alguns livros, mas ele criou os seus próprios livros. Então ele, né, traz ali a editora para o Brasil. Ele faz, né, cria uma editora e com isso ele também trouxe a possibilidade, né, ele investia em novos autores e novos escritores, dando ali uma maior facilidade de oportunidade, né, para que eles pudessem ali expor também as suas obras. Monteiro Lobato, em sociedade com Octales Marcondes Ferreira, funda a companhia, né, gráfica editora Monteiro Lobato, primeira editora. Com racionamento de energia, a editora vai à falência. Vendem tudo e funda a Companhia Editora Nacional. Tá? Lobato, então, muda-se para o Rio de Janeiro e começa aí a publicar seus livros para as crianças. Eita! Tem um documentário, né, da Globo, tá no YouTube, só vocês procurarem, tá? É bem interessante que ele fala. Tem uma fala dele que ele fala assim que tem uma coisa que ele deveria ter feito mais. Ele deveria ter escrito mais para as crianças. Mesmo que ele, né, criou ali 38 obras infantis, ele achava isso necessário, porque as crianças amam, né, Monteiro Lobato. E por isso ele é tão falado até hoje em dia, né? Porque ele realmente representa a literatura infantil. Vamos dar sequência. Então, ele funda a gráfica Monteiro Lobato, que foi encerrada, né, em 1924, e vende sua parte em 1927, na Companhia Editora. E funda a Editora Brasiliense, em sociedade com os amigos. Nesse mesmo ano, ele foi nomeado adido comercial do Brasil em Nova York, no governo de Washington Luiz. E em 1946... ele vai morar na Argentina também. As crianças da Argentina ali gostavam e gostam muito de Monteiro Lobato. Porque ele traz ali, gente, toda a magia, todo o encanto, né, do campo literário infantil. Né? Ele mistura a realidade com a ficção, com a imaginação. Então, faz com que as crianças realmente mudam, né, vivam, né, participam de histórias que levem elas a um mundo, assim, inexplicável, um mundo, assim, maravilhoso, onde tudo é possível. Onde estabelece também a editora, né, Action. Em 1947, né, ele volta para São Paulo, né, e vem a falecer no dia 5 de julho de 1948, né, infelizmente, né, ele partiu, mas deixou toda a sua obra literária, tudo de bom e do melhor para que a gente pudesse hoje aproveitar a literatura infantil, a literatura, né, revolucionada. Então, gente, continuando a falar sobre Monteiro Lobato, ele foi um escritor literário, né? Ele situa-se entre os maiores autores regionalistas do pré-modernismo e destaca-se nos gêneros conto e fábula. Geralmente, o universo retratado pelo Monteiro Lobato, pelo escritor, são os vilarejos decadentes
e as populações do Vale do Paraíba, no momento da crise do plantio do café. Né? Ele sempre trazia em suas obras relacionadas com isso e fazia suas críticas. O objetivo de Monteiro Lobato, né, também era fazer com que as crianças aproveitassem a literatura de uma forma, fazer com que, né, as crianças se sentissem bem, se sentissem valorizadas e, na verdade, uma leitura assim paradidática, né? Como assim que eu quero dizer? Muito mais do que aprender, ele queria trazer um divertimento para as crianças. Então, por isso, ele criou tantas histórias divertidas para que as crianças se encantassem pelo mundo literário de uma forma lúdica, de uma forma didática, de uma forma que elas pudessem aprender lições de vida, moral, né? Um exemplo, assim, explicando de forma mais clara, ele queria assim que as crianças entendessem o valor da vida, né? Respeitassem os seus pais, né? Sem contestar, fossem bons alunos, bons leitores, né? Que através da literatura, como ele fala naquela frase dele, que um país se faz com livros, né? Com homens e livros, né? No meu entendimento, né? Eu entendo que ele quis dizer assim, que para se formar pessoas boas, para se formar homens de caráter, é necessário que a literatura, que a leitura faça parte da vida da pessoa desde cedo, entendeu? Então, ele trouxe, através das suas obras literárias, ele trouxe essas questões morais, essas questões sociais importantes para valorizar a criança, para mostrar o mundo imaginário, mas também para mostrar o que era interessante, o que é importante na vida do ser humano. Cuidar da família, ser honesto, falar a verdade, né? Então, ele trouxe tudo o que ele poderia fazer de melhor, ele fez em suas obras, ensinando então para as crianças, né, de uma forma bem divertida, bem atraente, né, para que as crianças se envolvessem mesmo com a literatura, sem achar assim que é apenas para aprender algo, não, mas também como diversão. Então a literatura infantil, a literatura adulta, né, que o Lobato trouxe também, foi muito importante para o desenvolvimento da literatura no nosso país, né, gente? Então, vamos seguir aqui. Monteiro Lobato foi um contador de histórias, como eu falei com vocês, dono de um estilo cuidadoso, não perdeu a oportunidade para criticar certos hábitos brasileiros, como a cópia de modelos estrangeiros, que eu falei com vocês. Ele sempre falava para a gente não ficar copiando, mas porque se nós ficássemos copiando outras pessoas, não seríamos nós mesmos. Deveríamos, assim, criar a nossa própria história. Foi o que ele trouxe, né? Ele resolveu ali criar suas próprias histórias, dentro ali do que ele achava interessante, folclore, né? Dentro de relacionado com família, relacionado com lazer, com a imaginação, né? Então, é importante, para você conhecer melhor, você tem que ver, né, ler os livros de Monteiro Lobato para você entender mais o pensamento de Monteiro Lobato. Como assim, nossa sobrevivência ao capitalismo internacional, terminando aqui. A sua ação, além do círculo, né, literário, como intelectual polêmico, se estende também ao plano da luta política e social, que eu falei com você que ele era muito engajado na questão da política, socialmente também, né? Era moralista, realista, né? E doutrinador, e aspirava o progresso material e mental do povo brasileiro, ou seja, ele lutava para que o país se desenvolvesse, né? Tanto que o autor, né, de livros infantis, Monteiro Lobato, ele também se dedicou à indústria, tá? E foi um dos fundadores da Companhia Petróleos do Brasil, inaugurada em 1931, tá? Então, Monteiro Lobato, ele se engajava em causas sociais, se engajava ali, né, está ajudando o Brasil a realmente se desenvolver,
tá? Economicamente, financeiramente, né? Socialmente, com valores também na questão da educação. O estilo dele era educacional, era ajudar o mundo educacional, tá? Damos sequência. Agora nós vamos ver aqui algumas curiosidades, tá? Monteiro Lobato, como eu falei com vocês, ele é um dos primeiros escritores de obras infantis do Brasil e da América Latina, tá? O dia do seu nascimento é 18 de abril, chamado Dia de Monteiro Lobato, e o Dia Nacional do Livro Infantil, tá? Por isso tão importante, né? Ele é tão importante e deve ser lembrado nas escolas, até aquelas pessoas que não chegaram a frequentar a escola, mas já ouviu falar de Monteiro Lobato. Então, a Vila do Buquira, onde Monteiro Lobato foi viver, né? E escreveu, né? Nessa vila ele escreveu grande parte de sua obra. E recebeu seu nome. A Vila do Buquira passou a ser chamada, então, de Monteiro Lobato. E a fazenda situada nessa cidade, herança de seu avô, né? Que é o avô dele passou, né? Sua herança, passou essa fazenda para ele como herança, né? Visconde de Tremembé. Então ela passou a se chamar Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim, gente, Sítio do Pica-Pau Amarelo existe. E você pode visitar de forma gratuita, tá? Lá você vai ver todas as... Você pode visitar, tá? Claro que tem, devido à pandemia, agora tem algumas restrições, tá, gente? Mas existe sim o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Então, foi nomeada como Sítio Pica-Pau Amarelo devido a ela ser ali a fazenda que o Monteiro Lobato residiu. E além disso, existem diversas escolas, ruas, bibliotecas pelo Brasil afora, né? Que levam o nome do escritor, do nosso querido Monteiro Lobato, o pai da literatura infantil. Vamos lá? Agora algumas datas memoráveis, né? Que é importante se lembrar. Monteiro Lobato é um dos primeiros escritores de obras infantis do Brasil e da América Latina, como eu disse. E ele funda a gráfica Monteiro Lobato em 1918, que foi encerrada em 1924. Já em 1927, a Companhia Editora Nacional vende sua parte e funda a Editora Brasiliense em sociedade com os amigos. E já em 1946, ele vai morar na Argentina, onde estabelece também uma editora, né, Action. Em 1947, ele volta para São Paulo, vindo a falecer no dia 5 de julho de 1948. Deixando, né, todo o seu legado, toda a sua importância para a literatura. Ou seja, ele não está morto, ele vive, né, a essência dele está presente entre nós, tá? A essência dele como escritor, como uma pessoa, um homem de verdade, valoroso, né, que deve ser lembrado e respeitado, porque ele trouxe muita coisa boa, né, para a nossa literatura. Então, aqui está, né, algumas, né, obras que eu quis relatar aqui para vocês de Monteiro Lobato, tá? Algumas principais. Nós temos Reinações de Narizinho, tá? De 1921, né? Temos o Saci, de 1921 também. O Marquês de Rabicó, 1922. A Caçada da Onça, de 1924. Viagem do Céu, de 1932. Novas Reinações de Narizinho, 1933. O Pica-Pau Amarelo, de 1939. Temos também para o público adulto agora, né? Que, né, falei a respeito do público infanto-juvenil. Agora, para o público adulto, nós temos Cidades Mortas, de 1919. A Negrinha, né? Que é 1920, Negrinha. A Onda Verde, de 1921. O Macaco que se fez Homem, 1923, né? América, 1932.
O Escândalo do Petróleo e do Ferro, onde ele faz suas críticas, né, a respeito do petróleo, que foi criado ali em 1936. E aqui tá a turma do Sítio do Capão Amarelo, né? Vamos lá. E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho, tá? Uma sinopse, né? Um resumo, um breve resumo das obras, de algumas obras, né? De Monteiro Lobato, tá? Nos próximos vídeos, né? Que falta mais 2 aulas para a gente terminar o curso. Eu vou estar trazendo 2 histórias, né? Para vocês. A gente vai falar sobre a caçada de Pedrinho. E nós vamos falar também sobre a Narizinho, tá? Então vamos lá. Um dos livros de Monteiro Lobato, que é muito interessante também, é Emília no País da Gramática, tá? A esperta boneca Emília, como todo mundo sabe, muito esperta, muito inteligente, né? Muito ativa. Ela, protagonista da obra, né? Ela sugere nesta obra de Lobato uma nova aventura, uma viagem ao País da Gramática. O grupo de visitantes, né, segue aprendendo pouco a pouco algo mais das estruturas internas que compõem a gramática. São apresentados para eles, então, os substantivos, adjetivos, os verbos, os advérbios, seguindo-se, então, para as preposições, conjunções e interjeições, tá? Então, é bem interessante, é uma forma lúdica de se ensinar a gramática normativa, como assim, de forma agradável, nada muito pesado, tá? Para as crianças se envolverem ali na gramática de forma simples, ele tinha uma linguagem tranquila, uma linguagem simples, uma linguagem assim, que as crianças conseguissem realmente entender o que ele queria transmitir, tá? Então, através dessa obra, você pode trabalhar em sala de aula, pode trabalhar com seus filhos também em casa, tá? A respeito da gramática normativa. E com isso eles vão ali aprendendo, vão se acostumando, se adaptando a essa nova realidade que existe ali, a gramática, que é necessário estar ali se trabalhando desde cedo, tá? Para que as crianças não tenham muita dificuldade ali quando crescerem. Outra parte aqui, nós temos também a viagem ao céu, né? Neste passeio interplanetário, a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo aprende noções de astronomia, enquanto Pedrinho, Narizinho e Emília divertem-se no espaço. Tia Anastácia fica na lua cozinhando, como sempre, né? Para São Jorge. As crianças se divertem nos anéis de Saturno e chispam pelo universo na cauda de um cometa. Eita, que aventura, gente! Vale a pena conferir. Esse livro você encontra na internet, na Amazon e tantas outras livrarias. Você consegue comprar o livro e tá acessando de forma mais aprofundada, que é só uma sinopse mesmo, tá? Só um breve resumo para vocês entenderem um pouquinho como que funciona essa obra. Vamos continuar. Temos também o Saci. Olha que legal, o Saci. Vamos falar dele, sim. Então, o Saci, né, de Monteiro Lobato, ele foi escrito em 1921, conta a história do Saci Pererê, o lendário brincalhão de uma perna do folclore brasileiro. E nessa história, Pedrinho, um ingênuo garoto de 9 anos da cidade, viaja para o campo para passar suas férias. E ao ser apresentada a magnífica fauna e flora da floresta tropical amazônica, acaba encontrando muitos personagens sobrenaturais da mitologia brasileira, como sacis, boitatás, mula sem cabeça, Cuca. Ai, meu Deus, a Cuca. Quem que é que tem medo da Cuca? O Negrinho do Pastoreio e a Yara, tá? Então ele vai conhecer ali vai conhecer ali os personagens, né, do folclórico, tá?
Agora nós temos aqui também, vou colocar aqui para não atrapalhar. Nós temos o Pica-Pau Amarelo. Sim, esse sítio do Pica-Pau Amarelo que vocês assistem aí na TV Globo, pela internet, ele foi inspirado nas obras de Monteiro Lobato. Sim, ele foi, na verdade, adaptado à TV brasileira, né? Adaptado do livro. E passou aí a ser uma série fantástica que todo mundo gosta de assistir. Eu gosto. Então, assim, Monteiro Lobato criou também o Pica-Pau Amarelo, né? De todos os personagens do mundo da fábula, né? Na obra, né, de Pica-Pau Amarelo, todos os personagens do mundo da fábula decidem se mudar para o sítio. E com isso, Dona Benta precisa bolar um plano para que todo mundo tenha seu espaço. O Pica-Pau Amarelo é uma homenagem ao lugar encantado que ele imaginou como lar das peripécias de Pedrinho, Narizinho e Emília. É interessante a gente falar um pouquinho a respeito, porque Pedrinho, né? Talvez você não saiba ou já sabe, mas eu quero mencionar. Pedrinho era realmente o Monteiro Lobato. Ele tinha a personalidade de Monteiro Lobato, né? O próprio Monteiro Lobato é o Pedrinho, né? Porque tem uma personalidade forte. Não é um garoto que gosta de mentir, ele gostava de sempre falar a verdade, expor sua opinião, que é o que sempre o Monteiro Lobato quis trazer pra gente, as suas verdades, a sua opinião, o seu legado, né, de trazer ali as suas perspectivas a respeito de determinados assuntos. Então, assim, Pedrinho, ele tem a personalidade de Monteiro Lobato. É muito interessante saber isso. Eu não sabia. Depois que eu comecei a pesquisar a respeito de Monteiro Lobato, eu comecei a entender por que então Pedrinho era tão autêntico, tão presente, tão assim, uma pessoa que não se abaixa, está sempre ali, firme e forte. Essa personalidade de Pedrinho é a personalidade de Monteiro Lobato. Vamos seguir. Mais à frente, agora, eu coloquei aqui, gente, apenas alguns reconhecimentos que foi dado, né, colocado aí para Monteiro Lobato, porque algumas homenagens, claro que tem muito mais, tem ruas, como eu falei com vocês, né, tem escolas, né, que homenageiam o Monteiro Lobato. Só que eu trouxe aqui para vocês, né, aqui um pouquinho, né, a respeito de algumas homenagens. Então vamos lá. É o reconhecimento. Monteiro Lobato, além de grande escritor, era um visionário, precursor e maior autor da literatura infanto-juvenil do país. Foi fundador da primeira editora brasileira, como eu disse, a Monteiro Lobato e Cia, em 1918. José Renato Monteiro Lobato, José Bento Renato Monteiro Lobato, foi um escritor, ativista, diretor e produtor brasileiro. Foi um importante editor de livros inéditos e autor de importantes traduções. Além disso, até início de 1918, todos os livros de escritores brasileiros eram exclusivamente impressos em Portugal. E graças ao seu pioneirismo que se teve o início ao movimento editorial no Brasil. Então, todos os livros, tá? Só confirmando, todos os livros ali eram impressos por Portugal. Então, ele trouxe ali essa originalidade, né, brasileira para que os autores, escritores pudessem ali fazer os seus livros, publicar os seus livros aqui no Brasil. E nada de adaptação, claro. Quem quisesse adaptar, adaptava. Mas era uma forma ali de incentivar aos autores ali estar criando suas próprias histórias, sendo nacionalista, defender o nosso país, gente. Aqui embaixo nós temos o selo postal, né, em homenagem a Monteiro Lobato, de 1955, emitido, né, e atrás dele, né, estão Dona Benta, Narizinho, Emília e Pedrinho. Ao lado nós temos aqui também
o busto do escritor na praça central do município de Monteiro Lobato, né, em São Paulo. Então, o legado, né, vou colocar aqui embaixo, aqui. O legado de Monteiro Lobato, ele deixa pra gente, então, como criador de histórias encantadas, ele trouxe a representação do folclore brasileiro, ajudou a formar milhares de leitores e continua ajudando através das suas obras. Ele consegue ainda despertar o desejo pela leitura. Olha que fascinante. Que é o tema do curso, né? Que eu me coloquei à disposição para estar falando a respeito sobre a importância da literatura desde o início, né? Infantil, infanto-juvenil. Né? O objetivo desse curso mesmo, como eu disse no início, é realmente mostrar que há a possibilidade de se praticar literatura desde muito cedo. E nós devemos ter a literatura como algo prazeroso, não forçado, não algo engessado. Então, ele implementou, né, como eu falei com vocês, uma leitura paradidática, com qual, assim, paradidática porque ele misturava ali, né, ele transformava o hábito de ler também num aprendizado, algo prazeroso para que as pessoas pudessem realmente ler o livro com vontade, e não assim por obrigação, né? Então ele falava até que o livro era, né, uma sobremesa que tem que ser posta ali debaixo do nariz do freguês, né? Com isso em mente, né, ele tratou, né, os livros como algo, né, um produto de consumo, com capas coloridas, atraentes, né, uma produção gráfica assim impecável mesmo, tá? Então, assim, ele criou, ele fez a distribuição de livros, novidade na época, né, como eu falei com vocês, porque vendedores autônomos, né, conseguiram, então, distribuir os seus livros, né, por todo o país. Inclusive, eles vendiam no início livros, assim, ele vendia livros, né, na farmácia, padaria, coisas que a gente não encontra hoje em dia, né? São poucos lugares, assim, a gente tem os lugares, né, que a gente tem acesso aos livros, né? Mas, assim, vender livro em padaria para mim foi muito interessante, muito novidade. Achei muito legal a atitude dele, né? Porque realmente a literatura ela deveria ser colocada em todos os locais. Porque se a literatura é um discurso, ela vem dos nossos discursos, vem dos nossos pensamentos, por que não espalhar criatividade? Por que não espalhar arte? Por que não espalhar uma visão nova de mundo? Por que não espalhar coisas boas, né? Em meio a um mundo cheio de confusões, cheio de problemas, né? O Monteiro Lobato queria isso, queria abrir a visão das pessoas para o conhecimento, para a liberdade de expressão, né? Tanto que ele foi muito perseguido, né, pela política, porque ele falava o que ele queria, ele expunha suas ideias, ele não deixava para trás, não. Ele queria ser, ele era nacionalista. Ele era engajado mesmo nas causas sociais, sempre ali crítico, né, com seus costumes. Ele não faltava um sarcasmo ali, né, e fazer suas caricaturas. Ele realmente abriu ali uma oportunidade para que os artistas pudessem realmente publicar aquilo que eles desejavam, né? Então, gente, ele conseguiu. Então, com esse pensamento de fazer uma literatura acessível a todos, com o objetivo de trazer conhecimento, entretenimento, formação, formação social, moral, né? Ele trouxe as suas obras, assim, com um fim muito mais do que pedagógico, foi um fim para muito mais, assim, de apenas ensinar, mas de fazer com que as pessoas se sentissem bem mesmo, realmente, ao ler as suas obras. É o que ele sempre falava. Se um livro não vende, se ele não sai muito, é porque não apresenta ali
uma qualidade necessária, né? Porque realmente o que faz com que o livro prevaleça ali nas bancas, né, literárias, né, para que né, nas bibliotecas, né, nas livrarias, realmente para que ele permaneça anos e anos, realmente a qualidade, tá? Não é tanto pela capa, não é tanto pela estilística. Claro que isso também faz parte, né? Isso chama a atenção dos leitores, porém, quanto for maior a qualidade, trazer ali maior conteúdo, né, né, para que as pessoas despertem ali um senso crítico como leitor, é que faz com que o livro ali permaneça para sempre. Como a gente tem aí o legado temos aí a história, né, a vida de Monteiro Lobato, ela permeia ali por séculos e séculos, anos e anos, e vai passando o tempo e as pessoas não se esquecem do Monteiro Lobato, porque ele é realmente único. Ele trouxe uma diversidade, trouxe uma nova visão a respeito da literatura e por isso tão importante aí no nosso meio das letras. Então, só para não esquecer aqui, antes da gente terminar essa aula, eu quero falar com vocês o seguinte também. Nós sabemos que uma das obras mais assim, procuradas, mais assistidas assim, de Monteiro Lobato foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E no Sítio do Pica-Pau Amarelo fez assim, um sucesso muito grande, né? Primeiro foi o livro dele, A Menina do Narizinho Arrebitado, né? O primeiro livro dele é dedicado às crianças e que fez muito sucesso e deu ali o incentivo para ele estar criando os outros personagens, tá? Então, é muito interessante a gente falar, porque ele cria ali a Emília, que é a boneca de pano, né? A Dona Benta, o Pedrinho, a tia Anastácia, o boneco de Sabugo, o Milho Visconde de Sabugosa, né? Depois que ele cria ali a Narizinha, ele começa a criar os outros personagens e começa a trazer ali concepções ali a respeito, misturando ali a realidade com a imaginação, tá? Então, assim, gente, é muito interessante a obra de Monteiro Lobato. Não deixe, né, de ler, né, em si, a respeito da obra de Monteiro Lobato. Outra coisa que eu queria falar com vocês também, Lobato, por ser muito, assim, nacionalista, né, ele defendia muitas causas, como eu disse para vocês, nacionalista, né, em relação ao nosso país. Ele não era, assim, muito, sim, a favor, né, de traduções, né, de livros europeus, tá? Então ele, convicto, né, das suas criações, ele cria aventuras com personagens ligados à cultura brasileira, recuperando inclusive costumes, né, de lendas e folclore, né, que hoje em dia talvez não seja tão mencionado como antigamente, né? O que nós devemos resgatar nas obras de Monteiro Lobato é esse valor, né? Mostrar realmente que o nosso país, ele tem cultura, ele tem arte, ele tem tudo o que há de bom de melhor. Então, gente, ele trouxe ali para, inclusive na sua editora, uma diversidade muito grande, né? Um estilo diferente de livros, né? Fazendo assim com que ele trouxe ali, inclusive, traduções de Hans Stade, né? E Jean de Lery. E além disso, os livros garantiam um selo de qualidade, Monteiro Lobato, né? Como, por exemplo, projetos gráficos muito bons, né? Que ele criou, um enorme sucesso no público, porque ele trouxe ali uma diferença nos seus públicos, ele trouxe uma diferença nos seus livros. Inclusive, ele também fez histórias utilizando, né? Personagens brasileiras, mixada a personagens da literatura universal e da mitologia grega, dos quadrinhos e do cinema, tá? E também foi pioneiro, né, como eu já disse, na literatura didática, ensinando história, geografia, português, física, gramática, né, da português, como parte de suas histórias, né, fazendo com que as crianças aprendessem de uma forma lúdica, engraçada, simples, com palavras simples, gente. Não precisa ensinar
Por exemplo, português mesmo, não tem necessidade de falar de uma forma científica com as crianças. Tem que ser simples, claro, objetivo, para que as crianças tenham prazer na língua portuguesa, que é uma língua muito rica, tem muita variedade, tem muito conhecimento. Então, assim, ele fazia isso, ele tinha essa sutileza de fazer com que as matérias que fossem assim difíceis se transformassem em coisas simples, agradáveis e fáceis de se aprender, de algo prazeroso, algo assim que fosse assim normal, nada assim anormal, entendeu, gente? Então, Monteiro Lobato, ele realmente trouxe muita coisa boa para a literatura, fazendo assim uma literatura acessível, uma literatura simples, sem muito intervenções assim, quero dizer assim, pesadas, sabe? Ele trouxe tudo o que há de bom de melhor, simplicidade, coragem, bons comportamentos, mostrando ali pra gente que é possível sim mudar o mundo através da literatura, é possível sim trazer conhecimento, um momento de prazer, um momento de alegria para as crianças. É tanto que ele fala, né, em alguns documentários, que ele fala assim que ele tinha muito prazer em poder contar, né, as histórias para as crianças, que o riso delas fazia um bem muito grande, né, pro seu eu, né? Então, assim, gente, ele fala que muito mais do que as outras profissões que ele exercia, o que lhe dava mais prazer era poder dividir ali esse momento com as crianças, estar ali fazendo a sua contação de histórias. Então, vamos tomar, né, o Monteiro Lobato como algo assim importante, prazeroso em nossas vidas, que com certeza já passou pela sua vida, pela vida ou do seu pai, da sua mãe, de muitas outras pessoas, e continua trazendo toda a sua essência de paz, de tranquilidade, de luta pela liberdade, pelo nacionalismo, socialismo, de trazer ali tanto para as crianças quanto para os adultos uma literatura rica em conhecimento, em sabedoria, em respeito ao ser humano, ao pensamento também. Porque, como eu disse para vocês, literatura é arte. Ela deve ser vivida, ela deve ser contemplada. Não deve ser algo meramente didático. Deve ser algo realmente prazeroso, algo que nós devemos ter como hábito de vida. Então, Monteiro Lobato realmente é uma lenda, realmente é único, realmente é inexplicável, tá? Então, gente, nós vamos continuar o curso falando sobre as obras de Monteiro Lobato, né? Na quinta aula e na sexta aula eu vou fazer uma contação de histórias. Tomem, gente, esse curso como algo assim que trouxe ali para vocês uma nova visão em relação à leitura, tá? Meu objetivo realmente é despertar o interesse das pessoas pelas leituras, porque a literatura, infelizmente, né, muitas pessoas têm deixado de lado, talvez por falta de tempo, né? Como eu fiz uma pesquisa ali, trouxe para vocês, né? Falando, algumas pessoas relatam que por falta de paciência, por falta de tempo, mas nós não devemos nos ater a isso, não. Não devemos parar no tempo. Quanto mais se conhece, quanto mais nós adquirimos o hábito de leitura, a gente consegue se desenvolver melhor como seres humanos. Eu estou sempre batendo o pé aqui, falando sempre com vocês a respeito disso. Sobressair a problemas diversos em nossa vida. Então, assim, além do que a leitura, a literatura, ela é um meio de envolvimento também com o mundo, onde nós possamos, assim, nos entregar
sim, nos envolver, tá? Então, tenha esse hábito de ler, tenha o hábito de se entregar ao mundo literário. Não veja o livro com os olhos de obrigação, com os olhos de função utilitária apenas. Ele não é apenas utilitário, ele não é apenas informativo. Ele é algo que deve ser praticado, exercitado, explorado em nossas vidas. O livro, o mundo da literatura, vai fazer com que você aí consiga ter novos pensamentos. E quem sabe aí poder até mesmo redigir, fazer sua própria história. Por que não contar sobre a sua história? Por que não falar sobre um fato que aconteceu, que foi importante para você? E por que não dividir isso com o meu próximo? Talvez você fez uma viagem. Sim, talvez você fez uma viagem interessante. Não sei. Foi para algum lugar que foi especial para você. Por que não criar? Por que não, como eu deixei lá na outra videoaula sobre métodos, né, de se aplicar, de se praticar, na verdade, a literatura, por que não por que não pegar e fazer o seu próprio livro? Pode ser publicado ou não, pode ser algo público ou íntimo seu. Por que não escrever, se expressar aquilo que está aqui, ó, na sua mente? Então, assim, leia, tenha o hábito de ler. Independente do que você vai ler, todo conhecimento é válido. Todo conhecimento pode ser utilizado, pode não só utilizado, mas pode ser prazeroso para você, para sua família, para sua vida em si. Não culpe as coisas, não culpe o mundo por você não ser um leitor. Tenha isso para você mesmo. Se você quer ser um leitor, você tem que querer. Não adianta colocar culpa nas pessoas, ou colocar culpa em alguma coisa. Tenha isso para você mesmo, você que tem que querer. As coisas acontecem a partir do momento que você reage. A partir do momento que você mesmo coloca para você que você quer ser aquilo. Eu quero ser um médico. Então você tem que se esforçar para conseguir estudar medicina, né? Eu não tenho dinheiro. Então lute, estude para que você consiga uma bolsa, né, de faculdade. Não arrume desculpa para as coisas. Não arrume desculpa. Tome esse curso como um pequeno viés, né, uma direção para que você abra sua mente em relação à sua vida como leitor. E para você que já tem o hábito de ler muito, assim, meus parabéns, tá? Mas se você não tem o hábito, porque não foi incentivado, porque não teve ninguém ali para estar auxiliando, ou não teve condições, ou a sua família não tem esse hábito, né, de leitura, ou porque você não gosta mesmo, né? Respeita a sua opinião, tá? Claro, você tem que gostar daquilo que você quer gostar. Ninguém pode obrigar ninguém a gostar de leitura. Porém, se você é daqueles leitores que começam um livro, mas nunca termina, ou começa um livro, ou olha o livro pela capa. Uma coisa que eu queria falar com vocês antes de terminar aqui essa videoaula: não julgue o livro pela capa. Tem muitos livros que têm uma capa talvez um pouco mais simples, porém com conteúdo rico em conhecimento. Não julgue o livro pela capa, tá, gente? Não julgue o livro pela capa. Então, antes de você julgar o livro pela capa, tenha um ambiente agradável, calmo para se ler, sem barulho, onde você possa meditar, onde você possa distrair sua mente, sabe? Onde você possa viajar pelo mundo das letras, onde você possa ali se entregar ali ao livro de uma forma que você saia um pouco da realidade e se encontre no mundo imaginário, se encontre num novo mundo, tá?
Então, assim, você pode percorrer pelas livrarias, você pode ter acesso à literatura através da internet, tá? Pela TV. Nós temos canais de educação sendo reproduzidos pela televisão, tá? Não é desculpa para não praticar leitura. Temos o YouTube, temos o Google, entre outras, né? Fontes, né? Meios, né? Suportes, na verdade, que trazem a acessibilidade ao livro. Como eu falei com vocês, né? Temos o livro, né? Físico e o livro digital, ou aquelas outras metodologias que eu falei com vocês na aula anterior. Não deixem isso de lado, tá? É um apoio, é um jeito que eu tenho para incentivar vocês através dessas aulas. Então, gente, nós vamos finalizar essa quarta aula com uma frase, né, de Monteiro Lobato, que eu achei bem interessante e quis trazer para vocês aqui, tá? Vamos tomar, então, Monteiro Lobato, né, a questão da vida escolar como exemplo, como algo prazeroso. Então, vamos ler a frase juntamente. Nunca no mundo uma bala matou uma ideia. E aí? Eu entendo por essa frase o seguinte, que as ideias, elas nunca se apagam. É o que acontece com as obras, né, literárias que Monteiro Lobato deixou de riqueza para o Brasil. Apesar de não estar mais aqui com a gente, mas a sua essência, as suas ideias permanecem, fazendo milhares de escritores, né? Então, gente, fazendo com que as ideias, que a gente entenda que as ideias, elas nunca irão morrer. As ideias não morrem, as ideias permanecem, as ideias se renovam. A cada dia que passa, toda vez que você lê o livro, toda vez que você vê o Sítio do Capão Amarelo, você sente uma reação diferente, você sente uma emoção diferente. Então, nós devemos, essa frase dele eu quis trazer para vocês, eu trouxe, na verdade, para que vocês entendessem que as ideias, elas não podem ser apagadas, né? Seus pensamentos, eles prevalecem, né? Eles são perpetuados. Como o Monteiro Lobato, a sua obra literária, ela é passada, transmitida de geração em geração, fazendo todo o encanto, a emoção do imaginário com a realidade, da simplicidade. Ele era um homem simples. Ele era simples, ele gostava de coisas simples da vida, né? Da vida no interior. Então, assim, que tenhamos isso em mente, que as nossas ideias, elas podem transformar vidas, que elas podem trazer coisas boas, trazer um despertar de sentimento de alegria para outras pessoas, tá? E para você mesmo. Quando você se envolve no mundo da leitura, você consegue se reinventar como pessoa, como ser humano. E é isso que a literatura infantil, infanto-juvenil vai trazer para vocês. Tanto crianças, jovens e adolescentes e os adultos pratiquem a leitura de forma sábia. Aproveitem com bastante sabedoria o mundo das letras. Então, gente, não deixe, de assistir a próxima aula. Você que não deixou aí o seu nome completo, o seu e-mail, por favor, deixe completo aqui embaixo para mim fazer, para eu estar fazendo aí, a lista de presença para comprovar que você participou desse curso, de extensão, E eu agradeço a você ter assistido até o final esse vídeo. Não se esqueça de deixar seu nome, então. Um abraço, foi muito bom falar com vocês a respeito. Então, gente, para mim tem sido
um desafio muito grande tá fazendo esse curso, né, de extensão. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não dá para falar de tudo, né? Tudo que aconteceu na vida de Monteiro Lobato aqui, devido ao tempo. Eu quis fazer um resumão, tá? Para que vocês conheçam um pouquinho a respeito de Monteiro Lobato. Continue assistindo, foi muito bom falar com vocês sobre esse tema, tá? Continue assistindo até o final, tá? Continue assistindo todos os vídeos. Fiquem com Deus.